De volta com o Educador Entrevista, vamos falar um pouquinho a respeito de dependência, adicção em jogos eletrônicos, aqui na companhia do Mário Fuzizawa Júnior, psicólogo clínico. Gratidão pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, Luciano. Boa tarde a todos que estão em casa, né, ouvindo e assistindo a TV Educadora. Espero conseguir responder todas as questões, né, com eficiência. Bom, vamos falar um pouquinho de dependência, de adicção, né? O que seria, né, quando a gente fala de dependência, de adicção, para as pessoas entenderem corretamente? Sim, perfeito. Bom, a dependência, a adicção é todo o comportamento que sai fora, né, do que é considerado saudável, né? Um comportamento compulsivo, descontrolado, né, e aí passa a ser classificado como uma adicção, algo prejudicial. E que a gente tem dos mais variados, né? Desde drogas lícitas e ilícitas, jogo, tem gente que tem dependência sexual, sim, e aí vai, a lista é grande. Com certeza, né? São várias formas, né, de desenvolver algum tipo de dependência, adicção. E aí eu aproveito aqui a pergunta do Felipe, que a pessoa que é adicta em algum sentido, tem propensão a ser adicta em outros? Sim, existe uma tendência, né, a pessoa às vezes, né, desenvolver outras formas de compulsões também, né, que é uma forma de obter uma resposta de prazer, né, geralmente para neutralizar alguma outra questão que possa estar ocorrendo na vida da pessoa, né. Uhum. Também é bacana pensar aí, não é, nessa questão da rotina. Vamos pensar na dependência química ligada à bebida alcoólica, por exemplo. Sim. Que é a questão que o Fernando coloca. Quando o sujeito que bebe aos finais de semana, etc., quando é que ele sabe que a coisa está passando do limite? Tá. Olha, geralmente a pessoa ela passa a ter prejuízos, né? E muitas vezes a própria pessoa ela não tem uma certa consciência, né, de qual prejuízo é esse. Então, às vezes o papel familiar, o papel social consegue fazer essa identificação antes da própria pessoa, né? Ela passa a ter prejuízos nos compromissos, no caso às vezes prejuízos financeiros, né? Prejuízos laborais, né, trabalho. Quando começa a atrapalhar e quando o sujeito não consegue ficar sem, tem que acender a luzinha de alerta ali. Exatamente, perfeita a colocação, né? Quando a pessoa começa a perceber algum prejuízo ou as pessoas, né, que circulam a vida do indivíduo começam a perceber que o comportamento dela está alterado, né? Atrasos, perda de compromisso, né, prejuízos financeiros e vários outros, né, dependendo do tipo de adicção. E aí você coloca uma questão importante, as pessoas que estão à volta. Porque muitas vezes quem é adicto não percebe, né? Precisa da interferência e muitas vezes não se admite a adicção. Sim, é um processo, né? Até a pessoa tomar consciência e aceitar a adicção, né? Geralmente as pessoas que estão próximas conseguem perceber. Não é uma regra, tá? Algumas pessoas possuem essa consciência e vão despertar antes mesmo de alguém pontuar, né? Mas a dificuldade de admitir ou de procurar ajuda ainda é um caminho complicado. Sim, sim, é um caminho complicado, porque às vezes a pessoa ainda não tem consciência, ela não consegue perceber os prejuízos que ela está tendo, e muitas vezes ela tenta, né, barganhar essa percepção devido ao prazer que essa dependência acaba gerando, né? Mário, pergunta aqui da Cristina, não é? A gente falou, você tocou numa palavra-chave no bloco passado, que é prazer, não é? E ela coloca aqui, não é? Olha, é compreensível, por exemplo, no caso de algumas drogas, bebida, etc., entender essa mecânica do prazer, não é? Da química do prazer. Sim. Joguinhos proporcionam prazer? Sim, eu costumo falar que o mecanismo cerebral, né, de uma dependência química, de substâncias, álcool, drogas ilícitas, é praticamente o mesmo, né? Existe uma resposta dopaminérgica, né? A sensação de prazer que causa, né, o jogo é bem próximo a qualquer outro tipo de dependência de substâncias também, né? A química cerebral vai ser alterada e vai gerar essa sensação de prazer. Exatamente, né? E é uma recompensa, né, satisfatória para o nosso organismo. E é aí que surge, às vezes, o descontrole e a compulsão para obter novamente,
né, essa resposta. E aí, de novo, essa balança, né, o peso aí. Hoje eu acho que é impossível uma pessoa que não tem algum joguinho no celular, Sim. né, e que de vez em quando não brinque lá. Quando é que isso vira adicção? Exatamente, é a perfeita colocação, porque senão o pessoal, né, vai ficar um pouco assustado, né? Consumir bebida alcoólica, jogar, não necessariamente, né, é um transtorno. A gente começa a compreender que isso é um transtorno a partir do momento que essa pessoa começa a ter prejuízos na vida, né? No trabalho, na socialização, né? Que seja também um afastamento familiar, a pessoa fica mais reclusa, mais no canto dela, né? São alguns dos indicadores que aquilo pode estar entrando em desarmonia, em desequilíbrio. Mas ao mesmo tempo é isso, né? A pessoa encontra ali uma fonte de prazer, tem aí uma estrutura de recompensa construída dentro dos jogos. Fazer o processo inverso não é uma coisa fácil, porque muitas vezes as pessoas falam assim, não, tira o celular do indivíduo, né? Hoje a gente tem a chamada adicção ao aparelho, né? Ao celular. Sim. Eu acho que muitas pessoas já viram, inclusive, o vídeo de uma garota dando uma crise histérica num voo, não é? Que Sim. tiveram que retirar o celular com qualquer avião e que teve que tirar ela e a mãe do voo, não é? Porque ela não conseguia ficar sem o celular. Sim, sim. Então, de fato, fazer esse processo contrário, por mais simplista que pareça na cabeça das pessoas, não é. Não é tão simples assim. Aliás, essa política, né, de reduzir drasticamente aquele comportamento que está desajustado, não considero uma boa política, né? Por quê? O processo da dependência que a pessoa pode ter desencadeado, seja ela por qual motivo for, se for jogos ou dependência química, geralmente tem relação a outras áreas que a pessoa está vivendo, né, na vida dela. Então, assim, qual é a satisfação em relação ao trabalho? Qual é a relação com a autoestima, né? Qual é o nível de satisfação social que essa pessoa está tendo? Tudo isso pode influenciar, né, o quanto essa pessoa vai dedicar e acabar desenvolvendo alguma compulsão. Né? Então, quer dizer que você tem um fator ambiental aí, um conjunto que ajuda nesse processo. Sim, com certeza. Além do perfil da pessoa. Além do perfil da pessoa, né? Eu acho importante também considerar algum fator de herança genética, né? Pode haver ali um histórico familiar já de um quadro compulsivo, né? De dependência química ou dependência de outras questões que precisa também ser considerado, né? Porque também isso é interessante a gente tocar, né? Olha, tive quadros na família de dependência, vamos pensar em dependência química, Sim. né? O correto é eu ficar de olho na minha rotina e evitar, né, me policiar, porque eu posso ter esse perfil. Sim, com certeza, né? E dependendo do ambiente que essa pessoa está inserida, isso vai favorecer, né, essa dependência surgir, ou, da mesma forma, um ambiente mais saudável, um estilo de vida mais saudável também vai proteger, mesmo que exista aí uma herança genética. Então é uma observação que tem que ser Sim, feita com aí. certeza. E aí, também, aproveitando aqui o gancho do Pedro, que coloca isso, né? Olha, o sujeito que tem tendência a uma dependência, por exemplo, como o álcool, né? É mais suscetível aos joguinhos. Eu estendo, né? Quem teve problema na família com outro tipo de dependência, também pode ter uma propensão. Sim, essa pessoa pode ter uma propensão e, sabendo desse histórico, né, desenvolver uma consciência, uma atenção maior para alguns comportamentos, né? Será que eu estou utilizando desse veículo, dessa dinâmica de forma saudável, ou será que eu estou agindo de forma compulsiva, abusiva, né? É um alerta. Sim. E nossa sociedade, de uma maneira geral, a gente tem muito contato e muita facilidade, né, para as compulsões e para as dependências. Eu aproveito aqui o que a Regina coloca, né, que ela foi muito tempo dependente de um medicamento, né? Então, muitas vezes as pessoas ficam pensando na dependência, né, a drogas ilícitas, etc., como um complicador, mas às vezes tem coisas que nos rodeiam, né? A gente está falando de joguinhos, mas medicamentos, drogas lícitas,
que estão na rotina e a pessoa só se dá conta quando está com a vida muito complicada. Sim, sim. É interessante essa colocação da dependência da medicação, porque assim, envolve várias variantes, né? Então, como foi? Como surgiu essa medicação na vida da pessoa? Houve orientação médica? No caso dos psicotrópicos, né, que são as medicações psiquiátricas, muita gente tem receio em relação à utilização delas, porque muitas vezes não foi uma medicação prescrita adequadamente, não houve um acompanhamento auxiliar, por exemplo, da psicoterapia, né? E essa pessoa utiliza só a medicação, ela tem um certo conforto e ela deixa de tratar, vamos dizer assim, o mal pela raiz, né? E aí acaba realmente se tornando dependente de medicações. Quando se pensa também nesse retrospecto da medicação, né? É um complemento que ela coloca aqui, que ela tomou de fato, né, a medicação com indicação médica por um período e tal, depois não conseguia ficar sem, mesmo o medicamento não fazendo mais efeito nenhum, né? Sim, sim. Pode haver uma dependência, né? Mesmo que psicológica da medicação, como se fosse um efeito placebo, né? Olha, eu tomei a medicação, agora eu me sinto melhor. Então, a pessoa induz ali uma percepção de melhoria, né? No último bloco, o Mário puxou aí um gancho, né? Eu quero aproveitar, que é a diferença aí da dependência química com a dependência psicológica, não é? Sim. Existem as duas, né? Mas muitas vezes a gente não sabe diferenciar. Sim. Bom, a dependência psicológica, né, como a gente havia mencionado no outro bloco, é quando a pessoa ela não tem necessariamente o efeito, a resposta daquela substância, mas ela mentalmente ela se condicionou a sentir mais apta, mais preparada para executar alguma função, enfrentar algum desafio. A dependência física, né? A pessoa ela já apresenta sintomas mais evidentes, né? Ela somatiza, vamos pensar assim, esses sintomas. Perfeito. E aí a gente observa, né, especificamente, por isso que muitas vezes a figura psicológica da dependência ela é um pouco mais difícil de ser identificada no início, principalmente por quem está à volta. Sim, sim, com certeza. Muitas vezes a pessoa ela tem uma angústia, ela tem um sofrimento, mas ela não consegue externalizar por não compreender ou por receio, né, de compartilhar essa angústia que ela está vivendo. Bom, e a gente tem aí uma indústria da dependência, se a gente parar para pensar isso, né? O sujeito aí que vende uma droga ilícita, ele sabe que causa dependência, né? Hoje a gente vê até potencialização, né, de drogas justamente para manter o sujeito, Sim, né, escravo aí da dependência e do vício. Só que isso não está só nas drogas, né? A gente estava citando joguinhos aí, né? Hoje, quando a gente pensa os algoritmos de rede social, né? E todas as ferramentas, tem um mercado, não é? Que, de novo, né? Que não é da dependência física, mas mais da psicológica, que está em ação e que muitas vezes a gente nem se dá conta disso. exatamente. Eu acho que um exemplo muito claro disso, né, é o próprio uso da rede social, né? Você fica ali estimulando o tempo todo, passando, né, imagens, vídeos, e a mesma coisa acontece, né? Você tem uma resposta dopaminérgica. E quanto mais você utiliza aquilo, mais prazer você obtém e mais preso, né, nesse ciclo você vai ficando, né? Aliás, todos os veículos acabam trabalhando, né, de forma a otimizar esse estímulo para te manter conectado, né? Então, iluminação, cores, né, imagens, tudo isso é muito bem articulado para prender mesmo a atenção de quem está atrás dessa tela. E se a gente para pensar, né, todas as ferramentas, vamos pensar assim, olha, a gente tem lá os avisos, né, do celular. Né, eu vi até uma matéria nesse sentido, né, olha, a tua rede social te avisa quando tem uma atualização, né, tem um sinalzinho ou um íconezinho e tal. Se você não depende disso, a primeira coisa a fazer é desativar os avisos, porque eles também vão ser um estímulo, né? Olha, tô lá, não tô vendo a rede, tô, né, com interesse em outra coisa. Aí apita, lá, não consigo não abrir. Sim, sim, com certeza. Bom, vamos pensar que
o estímulo, a imagem, ela vem aleatoriamente sem você selecionar nenhuma opção. Agora, para você obter um controle, né, que o aparelho, os aplicativos, eles fornecem, você precisa entrar, selecionar que você quer ser avisado. Então, ainda depende de uma ação sua, o que é totalmente diferente, né, do conteúdo em si. Ele vem aleatoriamente, né? Não depende de você entrar numa outra parte, ou seja, não existe essa dificuldade para controlar. Ele simplesmente está acontecendo o tempo todo. E, de fato, alimenta essa dependência, né? É Sim. como, sei lá, se alguém, o dependente químico aí, alguém batesse na porta a cada período e oferecesse uma droga ali. É interessante a colocação, porque, assim, diferente de outras dependências, você muitas vezes precisa sair de casa, se expor socialmente, ir em algum lugar, comprar. Hoje, a dependência virtual, por exemplo, é em qualquer lugar, né? Num intervalinho entre a entrevista que eu posso pegar o celular e estimular isso o tempo todo e ninguém vai me questionar sobre o uso que eu estou fazendo, né? Então, é uma coisa muito sutil, né? Por isso que é difícil, às vezes, perceber e tomar consciência do que está acontecendo. Também é interessante pontuar aí, não é, dentro dessa estrutura que hoje a gente tem uma questão extra que antes, por exemplo, eram jogos, não é? Hoje você tem gamers, você tem pessoas inclusive que ganham a vida, né, participando aí de torneios, campeonatos, etc., né, que já era uma questão problemática, né? A gente já via crianças e adolescentes desidratados, não indo à escola, enfim, né, não tendo vida social em função dos jogos. Agora a gente entrou jogos de azar no processo, né, que ainda estimulam ainda mais essa dependência. Então você tem gente perdendo tudo que construiu num joguinho online. Sim, com certeza, né? A pessoa ela vai entrando, vai sendo gratificada, né? Por esse estímulo, seja por dopamina ou muitas vezes até por um prêmio aleatório que surge, né? Como o próprio nome diz, é um jogo de azar, né? Qualquer aplicativo também não vai estimular isso se ele mesmo tiver em prejuízo. Então a gente já acaba deduzindo por bom senso que quem está jogando tem um risco maior de perda do que de ganho, né? E é isso, é um jogo de azar, né? Só que o sujeito é ludibriado aí nas redes a achar que não, é? A gente tem influenciadores que ensinam o sujeito a ganhar, né? Entre outros truques, mas que no final das contas já é uma questão que está dentro de um jogo de azar e que é programado para que o sujeito perca. É, é importante a gente mencionar essa questão dos influencers, né? As pessoas que estão influenciando, porque muitas vezes por trás dessas imagens, desse sucesso, né, dessa ilusão, existe um esquema todo que a pessoa ela está recebendo algo para fazer isso, né? Então as pessoas acabam projetando, desejando ter aquela vida, quando na verdade dentro das probabilidades dificilmente ela vai conseguir esse êxito, né? Por isso, procurar essas figuras, né, que às vezes nem levam de fato a vida que vendem que levam. Exatamente. Também a gente cai aí no ilusório desse perfil, mas justamente que é para vender esse produto, né, esses joguinhos dentro da rotina do sujeito. E além da adicção ao jogo, você tem a adicção o fator extra de adicção, que é, olha, eu quero aquela vida, eu quero aquela qualidade de vida, eu quero Exatamente. aquela felicidade vendida na Exatamente, rede. exatamente. Por isso que é importante, né, avaliar a vida de cada indivíduo, né? Qual é o grau de satisfação, autoestima, né? Porque a tendência, se a pessoa não tiver, né, com a vida em harmonia, minimamente equilibrada, é ela buscar, né, formas de obter essa recompensa ou de se sentir um vencedor, de se sentir um ganhador, né, no mundo paralelo, no mundo virtual. Porque a gente está vivendo também numa situação hoje que é estranhíssima da sociedade, né? Porque ah, todo mundo tem que ser bem-sucedido, né? Tudo tem que estar perfeito. A gente quer viver de acordo com a rede social e não é possível isso, né? Não existe a gente acertar todo dia, né? Ter ganhos todo dia.
Sim, elevaram demais a régua, né? Só que essa régua é uma régua muito seletiva. A pessoa ela vai publicar, ela vai postar os melhores momentos, né? Eu costumo falar que é uma coletânea. E muitas vezes, por mais que isso pareça algo simples de se deduzir, quando a gente está ali imerso no mundo virtual, a gente acaba concluindo precipitadamente que a vida da pessoa é aquilo, é aquele sucesso. E aí, quando a gente faz o comparativo, nossa, minha vida está péssima, né? Eu não estou conseguindo ter todo esse êxito, todo esse sucesso, né? Rodrigo, colocando aqui, não é, que brigou com a avó, né, por causa dos joguinhos aí, idosos, né, tem um fator extra de adicção aí nessas ferramentas, como é que se conduz isso com uma pessoa com mais idade? Ah, tá. Então eu estou entendendo que a avó, no caso, acabou Ela que ficou talvez aí adicta. desenvolvendo um comportamento mais acentuado de jogar, né? Bom, existem muitas variantes, eu não posso falar e estabelecer um padrão, né, de diagnóstico, mas às vezes para o idoso a ociosidade não está conseguindo se reinserir socialmente, não está participando de atividades sociais, né? Às vezes até por questões de limitações físicas. Então acaba encontrando no celular, no mundo virtual, uma forma de obter esses prazeres, né? Então, por isso que é importante avaliar como estão as áreas da vida desse indivíduo, né? Ter outras Com atividades. certeza, né? E também uma regra geral, né? Por exemplo, quem está com uma dependência dessa nos joguinhos, etc. Criar uma outra rotina que ocupe esse espaço. Exatamente. Uma das abordagens, uma das formas de começar a tratar qualquer tipo de dependência é possivelmente fazer trocas que também geram recompensa para esse indivíduo, né? Olha, será que aquele esporte que muito tempo você gostou e você não pratica mais, será que ele não vai ser um possível substituto, pelo menos para uma redução de danos, inicialmente falando, né? Encontrar outras formas de obter prazer, outras formas de receber essa descarga dopaminérgica, que não tenham tantos efeitos colaterais, né? Exatamente. Porque, querendo ou não, a gente precisa de um pouco disso, Com né? certeza, com Tá na nossa certeza. rotina, etc. Mas não de maneira compulsiva como acontece com a adicção. Exatamente, né? Sem efeitos colaterais. Jogar não é um problema, né? Beber não é um problema. Pode se tornar um problema se você fazer isso compulsivamente. Demora, como é que funciona essa questão de transição? Tá. Bom, nós estamos falando de algo que não é tão simples assim. É um conjunto complexo e cada indivíduo vai precisar de uma estratégia, de uma abordagem diferente, né? Mas não poderia deixar aqui de falar sobre a importância social, familiar nesse processo, né? Ter o apoio e ter o acolhimento, perdão, o acolhimento, né, das pessoas próximas é extremamente importante. Obviamente, a gente não espera dessas pessoas um papel de julgamento nesse momento. O indivíduo ele já se julga e já se sente muito mal, né? Então ele precisa ser acolhido pelas pessoas que estão próximas a ele. E é importante as pessoas entenderem isso, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala na dependência da bebida, não é? O sujeito vai lá, por exemplo, passa um período numa clínica, etc. Sai de lá, se a rotina e o ambiente não mudar, né? Olha, vou de novo para a festa com os meus amigos, onde essas festas são regadas à bebida. É muito difícil, né, conseguir uma mudança. Ou eu já vi casos, né, bizarros de relatos que o sujeito saiu da clínica e a família estava esperando ele com uma festa que tinha bebida. Aí realmente fica bem difícil, né? Obviamente a gente precisa preparar esse indivíduo para enfrentar a realidade. E a realidade em algum momento, ele vai se deparar ali, né, com o acesso fácil dessa substância. Mas inicialmente a gente precisa restringir o máximo possível, né? Isso para qualquer tipo de dependência, inclusive a dependência virtual também, né? Tentar restringir o acesso. Perfeito. E aí a gente acaba vendo isso, né? No caso, algumas famílias, por exemplo, com crianças e adolescentes, estabelecem horários específicos, né? Olha, só vai acessar de tal a tal hora e ponto. Isso é uma ferramenta que ajuda no controle.
Ajuda, ajuda. Ajuda no controle, embora precisa ter atenção para não fazer isso de uma maneira, como eu posso dizer, extremamente restritiva, né? A gente precisa compreender que jogar é algo normal. Por exemplo, Sim. falando do virtual, né? Acessar redes sociais é normal, né? Restringir totalmente talvez não seja uma opção, né? Nada muito drástico costuma gerar muitos resultados saudáveis, né? Precisa haver um bom senso. Ele vai jogar, mas vai jogar durante um intervalo, né? E depois disso ele vai fazer as outras obrigações dele. E poder conciliar com outras atividades prazerosas, né? Olha, por exemplo, durante a alimentação não tem contato com rede, não tem joguinho, né? Com certeza. Vamos fazer esse processo, né? Então, criar os outros momentos aí que são importantes e que vão ajudar nesse equilíbrio. Sim, perfeitamente, né? Não adianta um pai e uma mãe, por exemplo, proibir esse uso e não ofertar também aquele convívio familiar, né? Às vezes, olha, vamos aqui, vamos assistir um filme, né? Vamos ficar em família, né? Então, se não houver esses substitutos que são mais saudáveis, torna mais difícil, né? Até um pouco incoerente exigir algo e não fornecer um ambiente mais saudável. A Karina aqui parabenizando pela temática, né, e pelas colocações e falando justamente a respeito disso, né, que tem um familiar que já passou por mais de uma adicção, né, e que tem o perfil mesmo e que só conseguiu algum controle quando a família entendeu o processo de adicção e criou uma rotina saudável não só para ele, mas para todos. Com certeza, isso vai facilitar bastante, né? A consciência ampla, né? E o envolvimento familiar vai ajudar muito o indivíduo, né? E acaba que todo mundo usufrui dos benefícios, né? Também aqui Juan parabenizando pela temática e colocando a respeito especificamente aí dos joguinhos, não é? Ah, estabelecer ou colocar ferramentas, né, de bloqueio ajudam nesse processo? São ferramentas, né, que podem contribuir, mas sozinhas elas dificilmente vão, né, ter a eficiência. Eu acho que quanto mais ferramentas você tiver disponível para auxiliar nesse processo, melhor, né? Então, eu vou ter uma ferramenta que vai controlar, monitorar o uso que eu estou fazendo. Eu me envolvi em uma atividade social, eu me envolvi numa atividade física, eu participo da família, eu vou a reuniões, isso tudo tende a contribuir, né? Uma ferramenta só contribui, mas sozinha ela não vai fazer milagre. Augusto aqui também parabenizando pela temática e dizendo o seguinte, né, que foi a vida inteira extremamente competitivo em tudo, não é? E só foi entender a problemática disso na vida dele quando começou a perder amizades, não é? E ele pergunta, pessoas competitivas correm um risco maior de adicção nesses jogos? É uma questão bem complexa. Eu não vou saber responder com precisão, né? Mas o desejo, né, de ter o destaque, de ser um ganhador em todas as situações, pode sim, né, de alguma forma contribuir. Porque também tem isso, né? A gente está lidando com, como você coloca aí, esse campo do prazer, não é? Que está nos jogos, que está na rede social, de satisfação, não é? Tem gente que fica satisfeito com cliques, né? Com curtidas. Tem gente que gera polêmica ou coloca assuntos duvidosos justamente para aumentar esse engajamento, Sim. né? Faz parte de um ciclo de vício, né? E quem compete corre o É, risco aí de também estar tendo satisfação nisso, com né? certeza, né? E assim, a pessoa que tem a tendência a ser muito competitiva, é aqui que ela começa a indicar, né, nas entrelinhas, que ela pode ter uma dificuldade também de lidar com a derrota, né, com o fato de não ser o vitorioso. E isso vai fazer, às vezes, ela buscar essa vitória incansavelmente, né, de forma compulsiva. Não aceitar e Exatamente, frustrações exatamente. e a gente acaba vivendo no mundo hoje isso, não é? Com uma dificuldade da pessoa aceitar frustrações como uma questão natural na vida. Com certeza, né? Eu acho que até parte desse estímulo, né, que é muito selecionado, né, que é injusto,
de mostrar uma vida só de ganhos, só de alegrias. Então, a pessoa ela começa a usar aquilo como uma referência única, só que é uma referência seletiva, né, ilusória. Por trás das câmeras, por trás das telas, a pessoa vive uma vida real, né? Uma vida sem filtro. Exatamente, ela cai, se machuca, fica doente, fica triste, né? Se descontrola, isso é humano, né? Não tem problema em ser assim. Também aqui, Rodolfo, falando aqui a respeito da ajuda profissional, né, nesses casos, né, da importância de ter um profissional acompanhando na saída desse tipo de adicção. Com certeza, né? Um profissional, ele vai ter uma abordagem imparcial. O profissional, ele não vai emitir nenhum tipo de julgamento. O profissional, geralmente, ele acolhe, entende, né? Busca vincular outros fatores da vida daquela pessoa que possam ter contribuído, algumas frustrações, né? Que estão levando essa pessoa a usar de algum recurso de forma exagerada, né? Eu acho que o principal mesmo, o acolhimento, né, é essencial para as pessoas que estão com dificuldade. E de entender e encontrar ferramentas para o processo, Com né? Muitas certeza. vezes a família, os amigos até querem ajudar, mas não tem essas ferramentas para auxiliar. E às vezes até eles precisam passar por esse bate-papo profissional para Com entender certeza. como auxiliar. Com certeza, né? Não existe uma receita pronta, né? Cada indivíduo vai exigir uma estratégia personalizada, né? Então, acho que todo mundo já foi no médico e o médico falou, olha, faça atividade física, né? É quase que um clichê. Tem fundamento, a atividade física, ela gera uma resposta hormonal, né, de neurotransmissores que vai gerar uma satisfação. Mas se for uma pessoa que, por exemplo, não gosta e não quer fazer de jeito nenhum atividade física, ela está perdida, ela não tem recurso? Tem. A gente só precisa conversar, entender como é a dinâmica da vida, a personalidade, e tentar encontrar outra forma, né? Outro recurso. Exato. E entender também o que é atividade física, né? Porque a gente hoje conectou a atividade física muito ou ao esporte ou à academia, né? Eu quero dar o exemplo da Marília, que ela falou que ela parou os joguinhos depois que ela arrumou um cachorro, né? 3 celulares comidos depois. E a obrigação dos passeios diários, né? Criaram uma rotina que ela brinca aqui, né? Mas que mudaram a qualidade de vida dela. É, É uma prática física, né? Passear com o cachorro, ter esse contato, né? Às vezes é uma coisa tão simples e que cria uma rotina muito mais saudável. sim, com certeza. Exatamente. Não é as formas, né, as ferramentas de tratamento não são só vinculadas à atividade física, né? Jogar dama, se a pessoa gosta muito de jogar dama, ela vai obter uma resposta de prazer, ela vai obter uma resposta dopaminérgica para começar a fazer gradativamente a substituição daquilo que está em desarmonia, né, em exagero. Um cachorro, um animal de estimação, puxa muito a nossa atenção, geralmente gera muita conexão, né? Então, é uma ferramenta muito interessante para ela e talvez para outras pessoas também. Planta, jardinagem, né? O que a pessoa gostar tá valendo. Cozinhar, né? Tem Sim, ferramentas aí que acabam estimulando e existem muitas opções. com certeza, né? As pessoas são complexas e cada um vai obter, né, a sua fonte de prazer. Por isso que não existe, né, uma forma de tratamento padronizada. Não tem Por regrinha. isso, o papel do profissional, no caso, a psicoterapia, o psicólogo, com certeza pode contribuir bastante nesse processo. O importante é que a pessoa procure ajuda, né? De quem está à volta, de um profissional, entenda, olha, está prejudicando, está consumindo muito meu tempo, para de fato conseguir esse respiro. Com certeza, eu costumo dizer que quando a pessoa ela toma consciência, ou seja, ela percebe, nossa, talvez eu esteja jogando demais, ou talvez eu esteja consumindo essa substância demais, ela já está praticamente meio caminho andado, né? Porque sem consciência, sem saber que existe um problema, a pessoa ela vai tocar aquilo, não tem nada de errado, né? Mas quando ela para e começa a se questionar, será mesmo que isso daqui está saudável para mim? Então, ela já inicia esse processo, né? Pedir ajuda, compartilhar com a família que você está tendo uma dificuldade já é um excelente, né, caminho
para iniciar aí a interrupção daquilo que está em desequilíbrio na vida. Muito bom. Para a gente encerrar aqui, né, o Eduardo também parabenizando pela temática e colocando aí, né, se a gente fosse pensar, né, quem identificou aí algum problema, ou em si ou em alguém à volta, qual seria o passo a passo, né? Sem falar em regrinha, né, mas quais seriam algumas ações principais a se tomar? Bom, vou acabar repetindo, né, algumas questões que eu falei. A partir do momento que o indivíduo ele começa a perceber que algo está em desarmonia, algo está desequilibrado, buscar as pessoas, geralmente as pessoas que ela classifica que são mais acolhedoras, que não vão julgar tanto, né? Se não existem essas pessoas no convívio dela, talvez buscar profissionais, né? Isso vai ajudar bastante. E nessa troca de informações com familiares, amigos ou profissionais, a própria troca já começa a despertar um pouco mais a atenção do que essa pessoa pode estar fazendo, né, para usar como estratégia. Muito bom. Quero agradecer imensamente a participação conosco, deixar sempre o programa aqui à disposição, esperar que a gente tenha auxiliado aí, não é, as pessoas que nos assistem a buscar ajuda, a identificar o problema e também, não é, esperar aí que a gente tenha cada vez mais uma preocupação social com essas questões. Parece que quando a gente começa a combater de maneira mais eficiente algum tipo de adicção, surge uma nova, ou inventam uma nova, né? Eu acho que falar do tema é o caminho mais seguro aí para a gente conseguir auxiliar as pessoas. Então agradeço novamente e fica sempre o convite. Eu agradeço pelo convite e agradeço pelo programa, né? É uma ferramenta, né, que está sendo utilizada para levar maior conhecimento, maior consciência para as pessoas.